Nesse vídeo eu vou te contar a história do vendedor menos inteligente que eu já conheci. Afinal de contas, nada melhor do que a gente aprender com aqueles que não fazem. Se esse é um canal de inteligência em vendas, hoje nós vamos aprender com alguém que não usou inteligência para vender e para ter sucesso na sua vida de forma nenhuma. Você vai se divertir com essa história, mas ela é uma história real e cheia de ensinamentos que nós podemos aplicar para a nossa vida para termos sucesso com vendas. Eu me chamo Josiandre Barbosa e esse é o canal Palestra de Vendas, a sua dose de força, motivação e inteligência em vendas. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita no canal, inscreva-se e faça parte da nossa família. E coloca aí nos comentários o que você vende, o que você faz, quais as suas dificuldades, pois eu quero te ajudar. Combinado? Bem, há 16 anos atrás, eu estava na cidade de Porto Velho, em Rondônia, e eu fui convidado para pregar em uma igreja, né, para fazer palestras da igreja que eu faço parte, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só que eu não conhecia essa igreja nesse bairro, não tinha visitado ainda, foi a primeira vez que eu fui realizar essa palestra lá. Como o irmão, o ancião da igreja, me apresentou, falou no que eu trabalhava, no final, na saída, na porta, a gente se despede de todos os irmãos, de todas as pessoas que assistiram ali a mensagem, é comum fazer isso, e um homem apertou minha mão, segurou e não soltou mais. E as outras pessoas passavam, queria falar comigo, queria ir embora, e ele não soltava minha mão. E ele disse, olha, você precisa conhecer minha história, você precisa me ajudar. Eu falei, tá bom, beleza, irmão, eu vou me despedir das outras pessoas e eu vou lá para fora e a gente conversa ali do lado do meu carro. Beleza. Combinado, então. Então, na saída, despedi de toda a igreja, de todos os irmãos que ali estavam, e fui atender aquele senhor. E ele contou para mim a sua história. E olha que história bacana, gente. Olha que história sensacional. E eu gosto de ouvir boas histórias. Eu não sei se você gosta também. Se você está até aqui é porque você gosta de ouvir boas histórias, né? E ele me contou. Bom, ele catava latas. Ele era catador de latinha. Catava ferros, latas, para vender para reciclagem. Eu não sei exatamente qual é o nome dessa função, coletor para reciclagem, tem um nome, me perdoe que eu esqueci agora o nome exato dessa função, dessa profissão. Só que no carrinho dele, que ele aproveitava para colher as latas, ele vendia de porta a porta. Ele era vendedor de porta a porta, de cola super rápida, não vou falar a marca aqui, mas você conhece, tem as marcas mais conhecidas, escova de dentes, barbeador. Ele trabalhava com alguns utensílios e ele aproveitava para vender e perguntava se ali na casa tinha latinhas, se tinha materiais que ele poderia coletar para reciclagem. Muito inteligente, não é mesmo? Sim, até aí eu só consegui enxergar inteligência nele. Mas não para por aí. Havia mais coisa também. Ele era apaixonado por livros. Então aí, veja, alguém me chama para falar sobre vendas e sobre livros, a gente passa o dia todo falando, que são duas grandes paixões que eu tenho, como você sabe. E aí ele começou a falar que amava livros e o sonho dele era montar uma livraria de livros usadas. Para você que não conhece o termo, chama-se sebo. Ele queria montar um sebo, compra e venda de livros usados. O que é que ele fazia? Nas casas que ele batia para vender, ele fazia três coisas. Ele vendia os seus produtos, coletava as latinhas para reciclagem e perguntava se a pessoa tinha livros para doar, para ajudá-lo no seu sonho. E com isso, ele estava juntando muitos livros. Ele falou para mim que tinha já um quarto na casa dele, cheia de livros empilhados, que ele cuidava, que ele limpava, né, que ele tinha todo aquele carinho, porque um dia ele queria montar a livraria. Gente, um consultor de empresas na área de vendas, escuta uma história dessa, não tem jeito, a gente se apaixona pela história e a gente quer ajudar. Então, eu ofereci para ele uma consultoria gratuita para a montagem da livraria dele lá em Porto Velho. Eu não vou falar os nomes aqui, mas eu posso dizer para você que, com muito trabalho, a gente conversando com proprietários de prédios, foi muito trabalho mesmo, nós conseguimos montar uma loja no principal ponto de livraria para a cidade. Porque é bem pertinho de Academia de Letras, pertinho de Praça da Cultura, quer dizer, lugar mais movimentado, um dos lugares mais movimentados da cidade na época, e realmente tinha tudo para dar certo, tudo para ter sucesso, para ter muito sucesso.
Veja, eu não cobrei dele a consultoria, mas eu fiquei muito feliz com os resultados que ele obteve. Logo, logo, ele estava com uma loja grande, uma loja bem preparada e fazendo compras. E olha só, eu não pedi nada em troca, mas a minha esposa estava precisando trabalhar, ela, nessa época nós não tínhamos empresa como hoje, ela não trabalhava comigo, e ela então foi trabalhar na livraria dele. Olha que legal, bacana, né? Aí é que entra a história que eu te falei que eu conheci um dos caras menos inteligentes em vendas da minha vida, e você vai entender o porquê. Para você não cair no erro que ele caiu, que é até engraçado, mas é trágico também. Bom, ela então começou a trabalhar com ele e a proposta era a seguinte: ela ia receber um salário mínimo mais comissão de vendas. Beleza, minha esposa, ela aprendeu a vender, né? Ia conversar com as pessoas, ia ter aquele diálogo, aquele carisma. E ela não conhece tanto livros assim, não é tão especialista em livros, né? Ela conhece livros porque eu sou apaixonado por livros, mas ela não tem essa mesma paixão por livros. Mas ela começou a vender e ela fez 3 salários mínimos. Um salário que ela recebeu, que era o salário dela, mais 2 salários com comissão. Ele chamou então ela para conversar e disse: olha, você está ganhando muito dinheiro e não está bacana, porque eu não estou conseguindo pagar. Quando chega o dia, fica difícil para mim pagar. Então, eu queria conversar com você para a gente diminuir aquela comissão que eu tinha te prometido. Minha esposa disse: mas a comissão já está abaixo do mercado, abaixo das outras livrarias, era uma comissão bem pequena. Mas tudo bem, eu entendo, só tinha ela como vendedora lá e ele, né, os dois vendendo. Só que ela vendia bem mais do que ele. E acabava ganhando uma comissão muito alta. Beleza, ele baixou, reduziu a comissão dela e ela continuou vendendo, trabalhando. Só que quando chegou no dia do pagamento, ela fez os mesmos 3 salários e mais um pouquinho. Passou um pouquinho dos 3 salários, né, que havia no mês anterior. Então ele chamou ela para conversar e disse: olha, você está ganhando muito dinheiro, está ganhando mais dinheiro do que eu, e não é verdade, hein? Ele comprava livros, sebo é assim, tá, gente? Isso não é errado, não. Mas ele comprava livros usados, às vezes, de R$1 e vendia de 15. Ele comprava livros de 50 centavos que vendia de R$10. E ele ganhava livros que não cobrava nada e vendia preço que desse. Livros de direito, livros jurídicos, né, de 40, 50, R$60. Livros que ele ganhava sem pagar nenhum centavo por eles. Então a comissão era muito alta, as vendas muito boas, vendia bastante. Eu ajudava também um pouquinho a divulgar. Aquele tempo era o tempo do Orkut, né? E eu ajudava a divulgar por meio das ferramentas disponíveis na época de rede social. Beleza. Então eu chamei ele, eu tive uma ideia. Eu chamei ele para uma reunião e disse: meu irmão, você gostaria de vender o dobro ou o triplo do que você está vendendo? E ele falou: claro. Claro, se eu vender o triplo do que eu estou vendendo, eu até dobro o salário da sua esposa. Eu falei: não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora é outro negócio. Vamos trabalhar, então, pela internet. A internet é o bicho, a gente vai vender bem pela internet. E tinha um site na época, eu não vou falar o nome do site aqui, mas era um site de livros usados que estava fazendo muito sucesso entre os sebos. E eu comprava livros desse site, tá? Eu não sei se ainda tem esse mesmo poder, esse site, mas tem um poder enorme de vendas. Beleza, a gente começou então. Eu não cobrei a consultoria para ele também não. Eu disse: agora, irmão, eu vou ter mais trabalho, você não vai me pagar a consultoria para isso, mas eu quero uma comissão das vendas dos livros. Eu vou cuidar de toda a venda na internet para você. Cadastrar os livros, fazer a divulgação, fazer a venda e receber uma comissão. Eu não lembro agora exatamente o valor da comissão que nós combinamos. Se eu não me engano, foi 10%, né, do valor da venda. Se eu não me engano, foi isso aí. Já que ele tinha uma comissão bem alta, né, livros que comprava de R$1 vendia de 20, ganhava de graça vendia de 40, quer dizer, tinha uma comissão bem elevada, para ele 10% era muito confortável. Eu pensei o quê? Eu vou ajudar ele e vou garantir uma renda extra ali todos os meses. Eu vou ter trabalho 2, 3 meses, mas vou ficar ganhando o resto da vida, enquanto durar a livraria dele, enquanto durar a nossa parceria, enquanto durar o negócio. Então, para mim, era muito bom também, mesmo sendo uma porcentagem muito pequena. Beleza, nós começamos a trabalhar e, então, no mês, foi faturado no primeiro mês de lucro para mim, né, 10% para mim, de R$600. Ele havia faturado uns, se eu não me engano, 9.800, alguma coisa assim, quase R$10.000 líquido,
com essas mesmas vendas, tá? Com essas mesmas vendas. Claro, tinha ali o valor do frete, uma série de circunstâncias, por isso que a matemática não era aí 10%, né? Até porque eu trabalhei com 10%, agora eu não lembro se era do lucro ou era do valor total, eu acho que era do valor total. Já faz um bom tempo e eu não lembro desses detalhes. Bom, o fato é que eu faturei 600 e poucos reais e ele 9 mil e tantos reais. Eu tinha um amigo empresário e ele estava comigo nesse dia, esse amigo até já faleceu, era como um pai para mim, na verdade, né? É o irmão Geraldo Rangel, e era alguém muito querido, estava comigo. E no dia que ele me chamou para conversar, ele disse assim, irmão, é o seguinte, eu vi aqui, você ganhou muito dinheiro às minhas custas. Você ganhou muito dinheiro. Eu disse, como assim, irmão? Ah, você ganhou 600 reais sem vir na livraria? Eu fui umas 2 vezes. E enquanto... Aí o irmão Geraldo ficou assim, sem entender, né? Disse assim, ué, mas você faturou 9 mil reais, 9 mil e tantos reais. Não foi, mas ele ganhou 600 às minhas custas. Eu, mas eu não entendi. Quer dizer que você prefere deixar esses livros lá na estante sem vender do que ganhar 9 mil reais para não ter que pagar 600 reais de comissão? Claro, eu prefiro. Meus livros estão lá, no dia que vender, vende. Se não vender, tá lá, são meus livros. Gente, a gente sabe, existe um negócio no comércio chamado giro. Uma mercadoria guardada, ela não tem valor, na verdade. Né? Às vezes, quando eu vou intermediar a venda de negócios, aí o cara, eu tenho tantos mil reais de estoque, que se vender, tem tantos mil reais de estoque, ele quer vender essa loja por esse preço, para o meu cliente, por exemplo. Aí eu vou explicar para ele. Às vezes é o contrário, ele é meu cliente, eu vou explicar para ele. Não é assim. Você não tem o valor do seu estoque, do que você vai vender. Afinal de contas, estoque envelhece. O importante, o valor de uma empresa está no giro que ela tem, na capacidade que ela tem de comprar e vender no menor tempo possível. Obviamente, todo comerciante sabe disso. Não precisa ter inteligência em vendas. Inteligência em vendas não é exatamente isso. Eu usei um trocadilho aqui, né? Inteligência em vendas é a arquitetura da sua equipe de vendas e a forma que você coloca ela em prática. Mas é lógico, eu estou falando aqui, não precisa ser inteligente para saber disso. Isso é básico, isso é uma coisa lógica. Né? Você vale o quanto você gira. Você não vale o quanto você tem em estoque de mercadoria de longo tempo, de longas datas, se acabando, principalmente sendo livros já usados, livros velhos que se acabam. Né? Então, ele falou, eu prefiro colocar na minha estante. Beleza. Terminamos por ali, ele continuou vendendo pela internet, a minha esposa continuou trabalhando lá, só que ele conversou com ela, diminuiu a comissão novamente. Só que ele diminuiu a comissão dela e ela não diminuiu o faturamento. Pelo contrário, o faturamento dela era maior todos os meses. Afinal de contas, ela atendia um cliente hoje, criava aquele relacionamento com o cliente que vendia no mês que vem, ou seja, a empresa estava começando. Então, obviamente, foi aumentando, foi crescendo, os clientes foram conhecendo a empresa foi se desenvolvendo. Eu estava ajudando a divulgar também, de forma gratuita, né, sem cobrar nada por isso, de forma orgânica, divulgando bastante ali na cidade. Acho que até coloquei também a nota em jornal, né, e um site da cidade, um site bem movimentado lá de Rondônia também. Coloquei anúncio também, era baratinho, colocava lá para ajudar o emprego da minha esposa. E aí ele chegou para ela e disse, olha, não está dando certo. Você está ganhando muito dinheiro aqui às minhas custas. E substituiu ela por outra vendedora. Bom, o fato é que passou algum tempo, ele fechou a loja e voltou a catar latinha na rua. Uma dívida enorme. A minha esposa percebeu, disse assim, José, ele vai quebrar. Porque os clientes chegavam, por exemplo, e queria comprar, vamos supor, um livro lá de direito que ele tinha ganhado gratuitamente, ele ganhava muito livro de direito, mas que quando você acessava os sites, ele usado estava valendo 60 reais, por exemplo. A pessoa chegava e queria comprar por 40, ele não vendia. Não, eu prefiro ficar aí, você quer ganhar 20 reais às minhas custas, é isso que ele dizia para o cliente. Ele tratava mal os clientes dessa forma. Tinha outro rapaz que vendia livros para ele, e ele descobriu. Ele disse, vem cá, por que você compra tanto livro aqui? Aí ele falou, não, é porque eu revendo na escola, eu compro aqui e vendo.
Como é? Você está ganhando dinheiro às minhas custas? Não, pois aqui você não entra mais não. Aqui você não pisa mais o pé não. E expulsou esse cliente. Várias outras coisas aconteceram, gente. Gente, parece uma anedota, não é? Mas você sabia que existem pessoas que são assim? Existe uma coisa muito importante nos negócios, no mundo das vendas, que você e eu temos que aprender. Só existe uma forma de ganhar dinheiro, é aprendendo a dividir. Muita gente me questiona, alguns colegas e até empresários também me questionam. Por exemplo, José, o cara promove a tua palestra e ele ganha aí seus 15, 16 mil reais, você ganha 4 mil reais por uma palestra, às vezes você ainda vai por tua conta, chega a ganhar 2 mil reais, 2.500 por palestra, mas é claro, o cara está vendendo, gente. O cara está vendendo para mim. Livros. Ah, o cara está vendendo o teu livro, está ganhando 15 reais no livro, você está ganhando R$1 por livro, mas esse negócio não compensa. Ó, eu prefiro que preste atenção, eu prefiro que 1.000 pessoas vendam 1.000 produtos e ganhem R$1 para mim, mesmo eles ganhando 20 reais por cada produto, 15 reais por cada produto, mas eu prefiro que esses 1.000 ganhem R$1 para mim enquanto eu estou dormindo, do que eu ganhar 100 reais com uma venda enquanto eu estou acordado. É dinheiro trabalhando para você. Então, nesse negócio, o negócio das vendas, você ajuda as outras pessoas e você ganha dinheiro com isso. Não tem problema partilhar. Quanto é uma questão de inteligência, né? Eu partilhava, porque minha mãe me ensinou a partilhar as coisas desde pequeno. No lanche da escola eu dividia com 3 colegas no mínimo. Ficavam os 3 com fome, mas eu dividia. Minha mãe me ensinou assim. Mas não é por ser bonzinho que eu faço isso no mundo dos negócios. Não é não. É questão de inteligência, gente. Só existe uma forma de você multiplicar nesse ramo, no ramo das vendas, nos negócios. É você aprendendo a dividir. Aprenda a dividir. Ofereça brindes para os seus clientes. Tem gente que não faz. Não, eu não vou gastar brinde com o cliente, porque eu estou ganhando pouco. O pouco que eu tenho, eu não vou dividir com o cliente. Você está dividindo com o teu sócio, gente. O teu cliente é quem sustenta o teu negócio, é teu patrão. Ele é teu sócio, ele é teu patrão. Invista no seu cliente. Tá? Tem muita gente que escuta essa história e vai dizer, mas esse cara é muito burro, ninguém vai fazer isso. Mas continua cometendo algumas burrices parecidas. Quer ver? Tem gente que não treina a sua equipe. Não vou gastar dinheiro treinando a minha equipe, não. Eu vou treinar a minha equipe, eles vão sair daqui, vão vender em outra, vão trabalhar para outra loja. Aí eu uso as palavras, tiro as palavras do professor Gretz, né? O professor Gretz diz assim, não, cara, é melhor você treinar ele e ele ir embora do que você ficar com ele aqui sem treinar, uma carniça dentro da tua empresa, sem treinamento, não faz nada, não ganha dinheiro, não desenvolve. Não, é melhor você treinar e o cara sair e você treinar todo mundo que chegar para aqui para sua empresa, para vender o seu negócio, para vender o seu produto, para vender o seu serviço, do que você ter gente que não é treinada dentro do teu negócio, não é treinada para atender cliente, não é treinada para dobrar as vendas. Não adianta. Sabe? Então, assim, as pessoas não querem dividir porque acham que se dividir vão ficar pobres, vão quebrar o negócio e aí cometem, em outras proporções, o mesmo erro desse vendedor, dessa história que eu te contei do vendedor mais burro que eu já conheci na minha vida. Bom, pessoal, seja um vendedor inteligente, inscreva-se aqui no canal. O YouTube me mostrou que 70% das pessoas, presta atenção no que eu vou dizer, não sai agora não, 70% das pessoas que assistem o meu canal não se inscrevem. Tem alguns que assistem um vídeo, 2, 3, 20 vídeos e não se inscrevem. O que acontece com essas pessoas, gente? Acontece que o YouTube vai pensar assim, esse assunto não é do interesse dele ou dela. E não vai mais mandar pensar. Na verdade, é um robô, né? É tecnologia. Os parâmetros lá do YouTube vai ver assim, esse assunto aqui não interessa. Porta a porta não interessa para essa pessoa. Vendas não interessa para essa pessoa. Motivação não interessa para essa pessoa. E aí você acaba perdendo conteúdos e outros conteúdos. Já teve gente me procurar. Você nunca mais postou vídeo? Eu gostava tanto dos teus vídeos. Não, você está inscrito no canal? Eu acho que eu estou. Não, se você não está inscrito no canal, você não vai ver os vídeos. Eu estou postando sempre. Às vezes tem semana que não dá, né, devido à correria, consultoria, e empresa, e família e tudo mais, tem semana que não dá. Né? Mas quase toda semana eu estou postando aqui no YouTube. Mas se você não se inscrever, você não vê os vídeos, tá bom? Então, inscreve-se no canal, não custa nada para você e ajuda o desenvolvimento aqui do canal Palestra de Vendas. Deixa também nos comentários aí o teu produto, o que tu vende, o teu serviço, as tuas dúvidas,
pois eu quero te ajudar. Que Deus te abençoe, um forte abraço. E pensa nisso, hein? Seja inteligente e venda muito mais. E até o nosso próximo encontro, o nosso próximo vídeo aqui no canal Palestra de Vendas.